Olá, boa noite. Vamos ver quem é que vai entrar por aí. Hoje temos uma live muito especial, live com uma super convidada, uma parceira, uma amiga, um profissional que eu admiro muito. E a nossa ideia nessa série de lives aí que a gente está fazendo na qualidade corporativa é sempre poder trazer um pouquinho mais de conteúdo, um pouquinho mais de insights para o nosso dia a dia, seja você profissional da área da arquitetura, profissional da área do design, assim como profissionais de outras áreas, né? Eu já tô vendo que tem gente já entrando. Márcia, Bárbara, querida, que bom que você tá aqui. A nossa convidada também já está entrando. Eu só vou fazer uma rápida introdução, então, para a gente relembrar um pouquinho as últimas lives e criar daí um link para o tema que a gente vai abordar aqui hoje. Para quem está entrando, talvez já venha aí acompanhando que nas segundas-feiras à noite a gente tem feito essa série de lives aqui no perfil da Qualidade Corporativa. Eu acho que a Márcia que está aqui estava também em outras segundas, né? A Bárbara eu sei que também estava. Bárbara que inclusive é uma das curadoras aí que a gente estará juntas num evento. Vou falar então inclusive também sobre isso hoje. Olá, estúdio, muito bem, boa noite. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo e me vendo bem? Por gentileza, se puderem me dar um ok. Só porque hoje eu tô com conexão aqui de hotel e a gente sabe que o Wi-Fi de hotel às vezes pode dar uma instabilidade. Então, só me deem por gentileza. Lourdes também tá aí. Paula também. Paula está sempre aqui nas segundas-feiras, coisa boa. Obrigada, Márcia. Agora que tô vendo aqui que tá ok, então o áudio. Boa, ótimo, Bárbara. Bom, gente, então, nossa maratona aqui de lives das segundas-feiras. Na verdade, eu não sei se vocês lembram, mas no primeiro semestre a gente fez também uma maratoninha, assim, de lives. E no primeiro semestre os temas foram muito temas que eu tava sentindo em trazer para reflexões mesmo de como que a gente, enquanto indivíduo, poderíamos cuidar um pouquinho mais de nós, da nossa saúde emocional, porque momentos de pandemia, né, e por tanto tempo que estamos vivendo nessa situação, muita gente aí acabou, né, e digo muita gente, inclusive eu, sofrendo aí de questões de instabilidade emocional, e a gente tem que se trabalhar, então, para não deixar com que isso, de fato, prejudique a nossa vida, de fato, prejudique os nossos relacionamentos, o nosso trabalho. Aqui na Qualidade Corporativa, a gente traz muito foco para o trabalho, mas a gente sabe que não existe mais uma separação de vida pessoal com vida profissional. Somos todos seres humanos e estamos o tempo todo conectados, né? E essa separação eu realmente não acredito mais. Se a gente não tá bem na nossa vida pessoal, provavelmente isso vai influenciar na nossa performance, no nosso desempenho profissional, assim como vice-versa. Então, a ideia da qualidade corporativa é sempre trazer conteúdos, insights, inspirações para que a gente possa viver melhor de uma forma geral e daí, consequentemente, ter um rendimento melhor, uma performance melhor nos ambientes profissionais. Ai, coisa boa, a Lu também tá aqui, que honra, Lu, minha amiga querida. A Fran tá entrando também, saudade, Fran. Ju, já vi que tá aí, querida. Ju também tá sempre aqui, coisa boa. Dani, Lourdes tinha dado um ok, Aninha também entrou, coisa boa. Então, gente, tô só recapitulando o objetivo dessas lives. No primeiro semestre, então, a gente fez uma mini maratona de lives, né, muito para dar insights e práticas para o nosso dia a dia, para que a gente pudesse se sentir melhor. E agora, nesse segundo momento, então nesse segundo semestre desse ano, a gente está repetindo aí essa maratona de lives com convidados. A diferença dessa segunda parte é que não é só eu, estou acompanhada, e é muito gostoso, porque daí a gente aproveita esses momentos aqui ao vivo para trocar de fato, né? Então, começamos essa maratona de lives no mês passado, foi mês passado, isso, trazendo algumas alunas, então, que concluíram alguns cursos da qualidade corporativa, que apresentaram seus projetos esses que a gente viu de ambientes corporativos muito com um olhar humano, né, para que realmente a gente pudesse, a partir do ambiente físico também, auxiliar as pessoas
a se sentirem melhor nos seus ambientes de trabalho. E a partir de hoje, na verdade, a partir da semana passada eu já dei um startzinho falando um pouquinho da questão de outras áreas de estudos que também poderiam contribuir para que a gente amplie o nosso entendimento do que é saúde mental, do que é bem-estar, para daí sim a gente conseguir ser mais assertivo na hora de projetar um ambiente e entender de fato como as pessoas se sentem. Então, semana passada eu trouxe um pouquinho da visão da neurociência e da psicologia sobre este tema, e hoje então a gente vai continuar falando sobre esse assunto da saúde mental nas organizações com uma super convidada, que é a querida Elisa Zingano, uma grande amiga, parceira, uma profissional que eu admiro muito. Já vou chamar ela aqui para entrar, porque daí a partir de agora, gente, então quem está nos acompanhando, a partir de agora a gente vai realmente entrar numa jornada para se aprofundar nesses temas junto com grandes autoridades, com grandes convidados. Então, a partir de hoje, a gente está dando esse start aí para essa maratona com convidados e, inclusive, teremos um evento em setembro, que é um evento que vai incluir muitos convidados da área da saúde, da área da psicologia, da área da neurociência, para que a gente possa realmente compreender melhor e ter mais argumentos para trazer também esses cuidados, essa preocupação com a saúde mental das pessoas para os nossos projetos. Ai, Lu, que bom que você tá aí. Silvia também, Silene, gente, sejam muito bem-vindos. Vocês estão entrando no momento certo. Chico também tá aí, que bom. Então a ideia, a partir de hoje, é a gente receber esses convidados daí trazendo estas outras visões. Já vi que a Ju colocou ali, vai ser online. Esse evento que eu falei de setembro é a Conferência da Qualidade Corporativa. Então, todos os anos a gente faz um momento de reunir grandes autoridades para trazer um tema que se relaciona ao ambiente corporativo, e a gente faz isso no formato online sim, tá, Ju? Então, esse ano serão 2 dias, dia 14 e dia 15 de setembro, já façam um save the date aí. É um evento gratuito, mas ele vai acontecer somente no formato ao vivo e vai ser, Ju, muito prático, tá? Então a ideia é que a gente traga sim conteúdo, mas nós vamos trazer vários breaks muito práticos, desde de manhã cedinho. Então às 7h30 da manhã já vai ter um momento ao vivo do que a gente pode fazer para dar um start mais animado para o nosso dia. Depois, ao longo da manhã, a gente vai ter uma série de talks, daí é conteúdo mesmo, mas sempre procurando trazer alguma coisa prática. Então ao meio-dia também vai ter um break muito prático. Depois, final do dia, também vai ter um break para um ritual aí, para começar a se encaminhar para a noite. Então a gente vai ter assim algumas pílulas práticas mesmo, para não ser um evento tão eu ia dizer convencional a palavra, tá? Mas não é exatamente essa. Mas a gente quer que seja um evento prático, que você possa não só ver teoria, mas trazer para a prática. Aliás, esse é o processo do aprendizado, né? Não adianta a gente só ficar ouvindo ou estudando ou lendo se a gente não trazer para a prática. Nosso cérebro não vai registrar isso. Essa memória vai ser uma memória de uma duração mais curta do que se a gente realmente começar a trazer todo esse conteúdo para o nosso dia a dia. E é esse o objetivo, né, gente? Se a gente quer se sentir melhor, não adianta a gente só ficar na teoria de como fazer isso. A gente precisa trazer para a prática. E a nossa convidada de hoje tem tudo a ver com isso, porque ela é uma expert em desenvolver ferramentas para levar para a prática mesmo, vários conceitos aí para a gente ter uma vida melhor, com mais saúde, se sentindo melhor. Então eu queria até já pedir que ela só me dê um oizinho aqui no chat. Elisa, querida, se você estiver por aí, só me dá um oizinho, que daí eu já te insiro aqui na nossa live. Ju tá falando inscrições abertas quando? Nesta semana, Ju. Eu tô aqui dando um spoiler, mas a partir de quarta-feira a gente já tá finalizando o site para fazer as inscrições, tá? E daí aqui no perfil da Qualidade Corporativa a gente já vai compartilhar com vocês todas as informações certinhas. Então já vou convidar a querida a entrar aqui conosco, que, gente, valorizem, tá? Porque a agenda da Elisa concorridíssima. Eu tô muito feliz que a gente conseguiu alinhar em um horário com ela. Elisa, Oi, que bom! que bom, querida Pri, tudo bom? Amada, muito bom te receber. Aliás, eu já estava há horas querendo marcar essa live,
mas eu acredito que tudo tem um momento certo, tudo tem a hora certa, né? Então Sem eu acho que dúvida. é um papo que era para acontecer hoje. Obrigada por ter topado estar aqui conosco. Eu não sei se tu ouviu um pouquinho da Imagina. intro, eu Ouvi, recapitulei, porque a ouvi. gente Tava aqui assistindo. recapitulei um pouquinho do que a gente vem fazendo, né? Que eu acho que é até muito um movimento que eu vejo você fazer também, que é de trazer conteúdo, trazer a consciência, na verdade, sobre tantos assuntos que hoje são tão importantes da gente falar, que tem a ver com saúde mental, que tem a ver com bem-estar. Então, só para começar, assim, eu queria um pouquinho que tu contasse para o pessoal como é que você chegou nesta área, que eu sei que é a tua paixão. A gente que se conheceu já há um tempo atrás em outro evento, né, Elisa? Que bom que o universo nos cruzou e na época acho que tu ainda estava no meio corporativo, né? E daí eu queria que tu Tava. contasse um pouquinho para o pessoal essa tua transição, assim, a partir da tua experiência, como é que tu chegou nos dias de hoje. Tá bem. Primeiro de tudo, quero agradecer demais o convite, Pri. Estou muito feliz de estar aqui com o pessoal todo que já está acompanhando, né, comentando aqui. Fico muito feliz. Acho que é um tema super pertinente que eu venho aprofundando muito. Sei que tu também. Então é uma honra poder compartilhar com todo mundo que vai estar aqui hoje e depois vendo a gravação, né? Quando a gente se conheceu de fato, eu trabalhava no meio corporativo, sempre atuei com desenvolvimento humano e organizacional. Então, por muitos anos dentro de empresas, vivendo a realidade, né, que é estar dentro de uma organização. E aí, quando eu fui morar em Portugal, há 4 anos atrás já, o tempo voa, Nossa, já faz 4 anos. 4 anos atrás, acabei me deparando com a área da psicologia positiva. Fiz uma pós-graduação nessa área. Eu não sou psicóloga de formação, sou graduada em Relações Internacionais, fiz meu mestrado em Administração, com foco em RH. Mas, de fato, lá eu descobri essa área super multidisciplinar, né, na verdade, porque a psicologia positiva ela é uma área científica dentro da psicologia, mas ela tem um olhar muito transversal, né, para cientificamente investigar e promover os fatores que fazem com que indivíduos, organizações, comunidades prosperem, floresçam, se desenvolvam sob uma ótica mais positiva. Não que a vida seja perfeita, mas investigando um pouco mais os fatores que promovem esse bem-estar, né? Entendendo que emoções negativas e problemas, tudo isso vai existir e a gente precisa lidar com isso. E aí, conhecendo essa área lá em Portugal, lá eu atuava numa empresa também, eu comecei a me empoderar um pouco mais para seguir nessa carreira de empreendedora, né? Entendi que era um chamado também montar o meu negócio e conseguir levar o meu trabalho para mais empresas, né? E aí também criando ferramentas, como tu comentasse. Então eu tenho um olhar muito científico, mas muito prático também, de tangibilizar esse olhar da psicologia positiva, do bem-estar e da saúde mental através de ferramentas. Então hoje eu tenho algumas ferramentas minhas, autorais, outras em parceria com a Renata, que hoje é minha sócia de vários projetos também. A gente vem aí lançando várias ferramentas novas para o mercado, muito alinhadas com o que o cenário está demandando desse ano, né? E desde o ano passado, com a pandemia, a gente sabe que é um desafio maior ainda do que já era. Então, venho seguindo muito nessa linha, né? Consultoria de empresas e as ferramentas, os projetos organizacionais, individuais, para, de fato, promover ambientes e indivíduos mais saudáveis, mais sustentáveis, mais felizes, né? No fim das contas. Então, é mais ou menos essa trajetória resumida. É muito legal que você trouxe esses pontos que percorrem diversas áreas, né, Elisa, ao longo da trajetória. E eu acho que é isso até que a gente vem falando muito aqui nas lives da qualidade corporativa, o quanto hoje um profissional, e daí eu falo muito aqui com arquitetos e designers que nos acompanham, mas o quanto é necessário a gente ter esses olhares em outras áreas também, para a gente poder ampliar a nossa consciência, né? Porque senão a gente fica cada um dentro da sua caixinha. Então, você que tem uma formação, né, de relações internacionais, depois trabalhou na área de RH, depois traz agora com a psicologia positiva. E eu imagino o quanto que para ti isso não ampliou a tua visão também, ter esses outros repertórios em outras áreas, né? Super! Então, E cada vez mais, né, Pri? A gente vê isso, inclusive, dentro das organizações. A importância de um olhar transdisciplinar, multidisciplinar, né, em que a gente exato. enxergue. A gente não é silos, a gente não é uma caixinha sozinha.
né? A gente precisa se ajudar a colaborar, a crescer juntos e a gente precisa entender realidades diferentes, né? Isso até dentro do RH, para quem é de RH aqui, a gente sabe que há um tempo atrás era uma área predominantemente de psicólogos, por exemplo. E hoje a gente tem estatísticos, economistas, administradores, enfim, cada vez mais esse é o olhar, né, de uma empresa que olha para o futuro. E é isso, né? Então, gente, quem está aqui que é da área da arquitetura e do design, por favor, vamos aproveitar aqui a presença da Elisa para a gente ampliar aí o nosso olhar, o nosso entendimento, afinal, do que é bem-estar, né? Do que é bem-estar no trabalho, que é muito que a gente vai falar aqui. E eu tô vendo que a professora Carla Furtado acabou de entrar aqui. Que honra, que coisa gente! amada, que honra! Nossa mestra maravilhosa! Super mestra mesmo. E também muito, né? Eu acabei de fazer um curso com a Carla agora esse final de semana. E também profissionais de diferentes áreas. Então, eu acho que é isso. Que bom, assim, que eu acho que a humanidade está tendo essa consciência da importância da gente ter uma visão mais ampla sobre as coisas e daí trabalharmos juntos, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Como você falou, eu não sou psicóloga, eu também não sou psicóloga, não sou neurocientista, mas eu me interesso por outras áreas e acredito muito na conexão entre profissionais. Então, eu acho que no momento que a gente tem um time multidisciplinar, onde cada um pode trazer o melhor das suas formações, né? O melhor das suas expertises para junto a gente conseguir criar talvez um ambiente mais saudável. Acho que esse é o melhor dos mundos, né, Elisa? A gente trabalhar realmente em conjunto. Sem dúvida. Sem dúvida, Pri. E acho que a vontade genuína de querer fazer a diferença, né? Independentemente da formação, acho que primeiro parte de um propósito, da gente querer, de alguma forma, usar o nosso trabalho como uma ferramenta para transformar, seja a nossa área de trabalho, seja uma empresa, seja as pessoas que estão ao nosso entorno, mas que a gente, de fato, leve isso como algo maior do que só uma realização pessoal, mas que tenha um porquê. E acho que nisso a gente se encontrou muito, né, Pri? A gente se encontrou muito, é verdade. E ter um porquê, né, que também tem tudo a ver com bem-estar, né, e com esse florescer, saber qual é o nosso propósito. E daí, Elisa, eu até queria já começar o assunto. Boa noite a todo mundo que está entrando aqui. Estão entrando na hora certinha agora que a gente está começando. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu li um texto teu, que na verdade é um texto teu que está no LinkedIn, que na verdade acho que foi de abril do ano passado, e eu fiquei até pensando, foi início ali da pandemia, mas eu acho que tu traz uma reflexão que na hora que eu li, eu me lembrei muito de uma conferência de 2019, que eu estava na Alemanha, foi uma conferência específica do meio corporativo. Então, para quem está nos ouvindo aí, imaginem, estava eu na Alemanha numa conferência de ambientes corporativos antes da pandemia. E eu lembro de um gráfico que foi mostrado, muito interessante, que eles estavam justamente falando de o quanto os ambientes de trabalho, fisicamente falando, estavam se modificando com ambientes mais colaborativos, né, de tirar as paredes, então ambientes mais integrados, então toda uma mudança física de muitos escritórios, e isso a gente realmente acompanhou essa transformação. Então, por um lado, as empresas apoiando e incentivando muito uma transformação de ambientes físicos para essa criação mais colaborativa, mais de descompressão, enfim, e exatamente ao mesmo tempo aumentando já em 2019 questões de ansiedade, de burnout, entre outros números aí não tão positivos na humanidade. Realmente não, né? Lá era na Alemanha, mas eles falaram em relação ao mundo o quanto esses números estavam aumentando. Uhum. E daí, a partir dessa reflexão, eu queria fazer um link com esse teu texto e daí te pedir para introduzir aqui o tema, que é: ao mesmo tempo que hoje se fala tanto, né, sobre questão de felicidade, de bem-estar, ao mesmo tempo a gente segue tendo números muito elevados de burnout e de ansiedade e depressão, enfim, que a gente tem visto. Uhum. Eu queria que tu desenvolvesse um pouquinho sobre isso, para a gente, né, entrar numa mesma página que todo mundo que está nos ouvindo, de qual é a situação que vivemos hoje, afinal, e por que essa relevância de falar sobre bem-estar nas organizações. Tá, interessante tu citar esse artigo. Foi escrito antes da pandemia, mas não foi nem 2020, Pri, foi 2019, né? Então foi lá quando foi eu tinha 2019. terminado foi 2019 e já me chamava muito a atenção esse paradoxo mesmo, né? Da gente ter a área de psicologia positiva se consolidando, temas de felicidade, seja de forma
mais científico ou menos, mas cada vez mais as pessoas falando sobre isso, as organizações investigando sobre isso, e o adoecimento da população, né? Então, se a gente for pensar, dados da OMS de 2019 diziam que o Brasil, né, já era o país mais ansioso do mundo, por exemplo, né? 9,3% da população brasileira sofrendo de algum tipo de transtorno de ansiedade, né? Então, assim, já tínhamos dados alarmantes lá atrás, né? E sabendo que depressão era a segunda maior causa de afastamento do trabalho. Então, saúde mental já se mostrando como um desafio, né? E aí esse paradoxo, justamente, que eu falei lá no artigo, do quanto é uma área em crescimento, falar de bem-estar, falar de saúde mental, mas as pessoas, por outro lado, adoecendo mais. Pois é. Né? Então, onde que a gente encontra esse equilíbrio de cruzar as coisas, né? Bom, se a gente tem conteúdos científicos, conteúdos profundos, falando como olhar para isso, né? E eu acredito que essas áreas e que a própria neuroarquitetura e tudo isso que a gente vem investigando em parceria são importantes para fomentar ambientes melhores. Por que que as coisas pioram, por outro lado? Né? Então, essa foi muito da provocação naquela época. E aí veio a pandemia depois e os dados só pioraram, né? A gente sabe os desafios que a gente tem hoje. E aí, enfim, né? Eu trouxe alguns dados aqui para vocês, né? Só para a gente ter uma ideia, assim, hoje a ISMA, que é a Associação Internacional de Gestão do Estresse, diz que 9 a cada 10 profissionais brasileiros estão ansiosos, né? Teve um estudo recente agora da URGS que constatou que 80% da população brasileira com ansiedade acima do normal, né? Porque a ansiedade até certo nível ela é importante para o ser humano, o problema é quando ela está em excesso. Então a gente tem aí uma situação cada vez mais difícil para lidar. Lógico, estamos passando por um estressor absurdo, né? Que é uma pandemia. Mas, por outro lado, né, embora esse paradoxo ainda exista, então, a gente tem hoje o tema de saúde mental mais estratégico. E eu acho que essa é uma das principais coisas que a gente não tinha naquela época. A gente tinha esses temas vindo como temas da moda, temas bacanas, temas interessantes de se falar, mas ainda não tinham virado uma chave estratégica. E hoje, apesar dos dados terem piorado, né, ou seja, a gente tem um desafio maior ainda, eu acredito que pelo menos o movimento que a gente vem presenciando no Brasil e no mundo é de que a área de saúde mental, os temas ligados à saúde psíquica, eles estão se tornando mais importantes de fato nas organizações. Está se abrindo um espaço para isso, né? Verdadeiro, profundo, e não só como, né, como a própria Carla traz muito, né, nos cursos dela, assim, não é um simples tobogã, uma mesa de ping-pong, né, um ambiente culto, que trabalha com o ambiente, sabe? Não é simplesmente uma empresa chegar e falar, quero um ambiente cool, um ambiente legal. Né? Saúde mental é muito mais profundo do que isso. E a empresa, de fato, tem que entender que quer transformar uma cultura, quer transformar os valores, né, em valores que defendam um ambiente saudável para o colaborador, as lideranças e para a organização como um todo. Então, eu acho que o paradoxo ainda existe, mas eu tenho uma visão positiva de que hoje a gente está vendo com muito mais profundidade, muito mais cuidado, sabe? Então, eu tenho uma visão de que as coisas estão se encaminhando para uma transformação. Pelo menos prefiro pensar assim. É muito interessante esse ponto que você traz, Elisa, porque se a gente também faz um paralelo na arquitetura, né? E eu queria até convidar aqui arquitetos e designers aí que trabalham com meio corporativo. Eu quero saber se vocês também estão tendo essa percepção que eu tenho. Até antes da pandemia, eu lembro de entrar nas organizações, né, e falar, vamos mexer no ambiente físico, mas com esse olhar mais humano, pensando na saúde das pessoas. Parecia assim que a minha bandeirinha, eu tinha que fazer muito esforço para falar sobre isso, porque era muito mais uma coisa, não, eu quero deixar um ambiente esteticamente bonito, ou moderninho, né, ou que nem você falou ali, que a Carla comenta do tobogã, é fazer um ambiente para entrar na moda, colorido, Google, aquela coisa assim, né? Sem entender direito por quê. Vamos fazer porque tá na moda. Então era muito esse tipo de solicitação que vinha. E daí a gente, poxa, mas vamos fazer um ambiente coerente, vamos olhar para as pessoas. Então ainda existia uma certa resistência para falar sobre esse assunto. E no momento em que agora a gente vê, né, um cenário de que tá tendo tanta transformação no meio
num modelo de trabalho, né? O passar para um trabalho híbrido, onde a pessoa eventualmente vai ao escritório, esse escritório agora ele tem que ser realmente um ambiente muito coerente, muito assertivo, muito saudável, muito humano, para que a pessoa queira ir. Porque senão ela vai ficar na casa dela, né? Então, eu acho que talvez nesse momento, e é bem legal nessa tua visão que você trouxe aqui, Elisa, porque me faz lembrar também que na arquitetura, apesar de tudo que aconteceu, parece que hoje falar de fazer um ambiente mais humano está sendo mais aceitável. Falar sobre neuroarquitetura, como você bem falou, neurociência aplicada à arquitetura, parece que está sendo mais lógico para muitas pessoas. Então, acho que tudo, né? Tudo na vida tem os dois lados. A gente passa por momentos de crise para talvez despertar essa consciência para uma viradinha de chave que já era necessária antes. E agora precisou de um ainda, chacoalhão. Eu acredito muito nisso, Pri. Eu acho que é bem por aí. Assim, eu vejo que hoje a gente tem, inclusive, dados, né, mostrando que, por exemplo, os Chief Happiness Officers, né, os diretores de felicidade, é um cargo novo que está sendo ampliado no Brasil, por exemplo. Hoje a gente tem empresas que estão criando as áreas de saúde mental, né, diretores que vão olhar para bem-estar, para felicidade corporativa. Então está se criando um desenho organizacional que está dando espaço para isso. E para que estratégias de saúde mental e de bem-estar para os colaboradores, né, com uma transformação cultural e que, lógico, vai impactar nos ambientes, vai impactar nos processos, vai impactar nas políticas, né? Não é só colocar algo bacana, mas é muito mais profundo, é um olhar de redesenhar, né? Muitas vezes todo o processo do colaborador, toda a experiência dele, desde o que vai levar em conta para ele ser promovido, qual vai ser o modelo de gestão de desempenho, como que a gente vai trabalhar as competências para que de fato eu valorize o que cada um tem de melhor, como que a gente vai cobrar as metas para que não sejam sobrecarregadas, né, no final das contas, porque a gente sabe que não adianta mais a gente ter 700 milhões de projetos ao mesmo tempo, que isso não é humano, né? Então, como colocar o humano colaborador no centro da estratégia e isso ser algo sustentável, né? Tudo isso são questões complexas, mas que estão sendo debatidas hoje e vai afetar, né, os resultados. Então, eu acho que as coisas estão andando, sabe? Eu hoje estou atuando em algumas empresas com projetos de bem-estar, vejo a forma muito séria que essas empresas têm lidado com o tema, né? E apostado, investido, porque tem que se investir também. Então, assim, olhar para o orçamento e entender isso aqui é importante, né? Isso aqui é um dinheiro que vai ser revertido para o bem-estar das pessoas, para o engajamento, por um senso de propósito maior, que, ok, vai impactar em resultados, mas principalmente vai impactar em pessoas melhores, em pessoas mais saudáveis, né? Então, isso tudo é uma lógica que a gente está co-construindo e, ao mesmo tempo, trazendo um novo significado para uma lógica diferente que a gente tinha, de competição por competição, de crescer por crescer. Né? Então, é bem como tu falou, é um olhar muito transdisciplinar, porque não é só a psicologia positiva, não é só a arquitetura aplicada. A gente está falando também de políticas sustentáveis, de um olhar ambiental, de várias outras áreas que estão conversando. Né? Os profissionais de saúde mental, propriamente falando, médicos, terapeutas, é todo um olhar holístico, muito mais apropriado, seja nas organizações, seja fora delas. Mas a gente precisa de profissionais que estejam estudando isso e conversando entre si. Não pode ser um movimento isolado de uma área ou de outra. Tem que ser uma força coletiva para a gente virar essa chave e poder falar de bem-estar como uma bandeira, não como a nossa bandeira lá pequenininha lá atrás, mas como uma bandeira que vai ser cravada. A gente vai virar isso para um paradigma muito mais próspero. E é uma mudança muito profunda, né, Elisa? Porque até a gente estava vendo a questão do próprio significado de saúde, né? O que é saúde, que não é mais só, a gente não pode mais só olhar para as doenças e criar um plano aí para evitar doenças, ou a gente na arquitetura, a gente tem uma série de normas de segurança do trabalho que a gente tem que seguir.
para evitar lesões, para evitar, né, qualquer tipo de desconforto. Mas a questão agora, me parece, e tentando fazer também um contraponto e trazendo um pouquinho do teu olhar da psicologia positiva, não é só evitar uma lesão. O ambiente físico hoje ele precisa auxiliar também na promoção desse bem-estar, né? Essa virada de chave da saúde, de uma maneira geral, da gente não só olhar para evitar doenças. Isso tem que ser o óbvio. Agora, o que a gente pode fazer para realmente promover uma saúde, promover um bem-estar? E eu acho que esse é o grande ponto, assim, que os ambientes corporativos eles podem ser ferramentas muito importantes para muita gente que talvez, às vezes, dentro de casa vive uma situação que não é tão saudável e daqui a pouco pode ir para uma organização que vai auxiliar ele a se sentir melhor, a viver melhor, né? A ter uma saúde melhor. Então, eu até trago um nome na arquitetura que quem já foi meu aluno conhece, Ty Farrell, um arquiteto canadense, que ele diz o seguinte: não existe um ambiente neutro, ou esse ambiente ele vai te impactar positivamente ou negativamente. Então, qual é o nosso papel enquanto projetistas? Vou falar aqui para os meus alunos e para quem mais é da área, mas eu acho que dá para levar também para outras áreas, né, Elisa? Qual o nosso papel enquanto profissional de auxiliar as pessoas na promoção do bem-estar ou na promoção da saúde, não só evitar doenças? Perfeito. Eu acho que isso é um pouquinho da psicologia positiva, né? A ideia é muito essa, né? O como a gente vai olhar para aquilo que funciona de forma científica e promover isso, né? Então eu não vou olhar só para patologia, para doença mental, mas eu vou olhar para os fatores que funcionam, né, nos ambientes, para os indivíduos e como pode trazê-los mais à tona, promovê-los para mais pessoas, né? Então quando a gente vai estudar, por exemplo, propósito, engajamento, relacionamentos positivos, resiliência, gratidão, otimismo, com um olhar científico, né, de entender o que de fato faz sentido para as pessoas, para que a gente possa levar em cada vez maior escala. Então, os temas são muito positivos, muito bacanas de se estudar, mas não são fáceis, né? E não significa que sejam perfeitos e que o mundo seja cor-de-rosa. Eu acho que esse é um ponto importante da gente lembrar. Quando a gente está falando tanto desse olhar mais positivo da arquitetura, quanto da psicologia, quanto de outras áreas, é um olhar muito sério. Ele tem um respaldo acadêmico por trás. Ele tem muito estudo, ele tem muita pesquisa, e não é um olhar ingênuo, né? Ele é um olhar profundo, ele é um olhar que tem intensidade, mas que a gente acredita que podem existir novas formas, que uma organização ela não existe só para gerar lucro, no final das contas, né? As pessoas não trabalham só para pagar as contas, né? Existem significados diferentes por trás. Existe algo que a gente quer deixar como legado, seja como empresa, seja como cidadão, né? Algo que eu quero oferecer que não é só para mim, que é para o outro também. E muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento, elas precisam mergulhar para dentro, né? E por isso que a gente fala tanto do autoconhecimento, e as empresas estão aprendendo a promover isso de alguma forma, né? Até queria trazer aqui para vocês, eu não sei se vocês viram a última edição da revista Você RH, tá bem divulgada a capa na internet, porque ela foi divulgada semana passada, a edição de agosto e setembro, que ela fala sobre um conceito que é a sustentabilidade emocional, que é o novo tema quente, né, dentro de RHs e, claro, né, trazido também para outras áreas, porque é esse olhar multi, de que agora a gente vai começar a falar não só da sustentabilidade pelo aspecto ambiental, econômico, mas emocional também, né? O ser humano, o profissional, ele precisa entender como que ele vai, produzir, gerar resultado para ele, para a empresa, mas mantendo a sua saúde, né? Mantendo um bem-estar aceitável. E qual é o ponto dessa sustentabilidade? E aí, o que as pesquisas trazem é que, assim, não tem como a gente falar disso sem o pilar do autoconhecimento. Eu preciso entender o que faz sentido para a minha vida, né? Quais são as forças que eu tenho, né? E a Pri sabe, a gente trabalha muito com as forças humanas. O que eu tenho de melhor para oferecer? O que faz sentido na minha vida? Quais são os meus talentos? O que me engaja, né? O que eu preciso aprimorar? O que eu preciso reconhecer? O quanto as minhas relações dentro da organização são de confiança, são relações saudáveis, né? O quanto o ambiente me proporciona relações saudáveis.
E aí acaba sendo, né, Pri, um papel da organização, sim, como instituição que promove uma cultura, que tem suas políticas, que tem suas práticas, seus códigos, da liderança, que tem um papel de influência enorme, mas do indivíduo também. Né? Porque a gente sempre tem que lembrar que a liderança é um ser humano por trás. Que também está sofrendo, que também está passando por uma pandemia. Só que além de ter que lidar com as suas questões pessoais, está lidando e liderando uma equipe. E a gente tem o colaborador, né, que não necessariamente tem uma equipe, mas que também tem sua família, né, seu estudo, seus hobbies, sua saúde física, sua saúde mental, suas relações. Então, é um arcabouço aí gigante que a gente precisa orquestrar. Né? E aí, enfim. É por isso que não dá para separar, né? Você profissional dentro da empresa, você pessoal dentro de casa. Não é mais assim, né? Não tem como ser. Não é, e os modelos hoje que a gente entende de bem-estar e de felicidade, eles são integrais. Eles olham para o indivíduo com essas diversas facetas, porque não dá mais para separar, não faz mais sentido. Né? Então, é importante que a gente reflita, inclusive dentro das organizações, sobre essa ótica do integral, da integralidade, e de como que a empresa ajuda a promover tudo isso. Né? Entendendo que, obviamente, né, gente, não vamos ser hipócritas aqui, a organização ela tem as suas metas, ela tem sua estratégia, ela tem que entregar resultado. Mas a que custo é esse resultado? Como ela vai fazer isso? Né? Como ela vai promover um ambiente, como você estava falando, que promove saúde ou que faz com que as pessoas adoeçam? E aí que está a grande chave. Né? E aí a gente tem hoje muito conteúdo para aprender a fazer isso de forma mais séria e de forma mais profunda. Né? E que faça sentido para todo mundo. Elisa, tu comentou antes das cartas, né, das forças. Gente, vocês têm que conhecer as ferramentas que a Elisa desenvolveu. Eu acho que são tão incríveis. Inclusive, a Elisa também é docente na NeuroArc Academy. A gente tem a honra de tê-la também no módulo de espaços corporativos. Então, quem é nosso aluno lá também em breve vai ter aula com a Elisa. E eu lembro logo quando tu introduziu, né? A gente até acho que a primeira vez que eu vi essas cartas foi lá em Portugal. Inclusive, foi lá em Portugal. A gente fez um evento juntas. E depois daí a ideia de trazer até as cartas, eu queria que tu falasse um pouquinho, especialmente essa das forças, né? Que eu acho que super cabe também para quem é da área da arquitetura e do design, de talvez, que foi o que a gente provocou os nossos alunos de incorporarem isso, inclusive num processo de briefing, para a gente auxiliar a identificar junto a esses profissionais as suas próprias forças, para daí sim, né, Elisa, eu acho que auxiliar no autoconhecimento de cada um e também na consciência da empresa sobre as forças dos colaboradores que tem, porque eu adorei que eu acho que foi nesse seu texto que você comenta alguma coisa do tipo que não adianta a gente querer que todo mundo siga a mesma régua do 100% dentro de uma organização, porque não, né, valorizar as forças de cada um e daí sim ter um time diverso, mas que cada um com o seu dando o seu melhor, talvez vai ter um desempenho geral melhor. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também para o pessoal entender o que são essas forças. Tá bem. Bom, as cartas das forças, elas nascem da pesquisa do Seligman e do Peterson das forças de caráter. Né? Então, existem hoje 24 forças de caráter, né, de uma pesquisa robusta, lá de 2004, em que eles trazem essas 24 forças como as forças humanas. E que todo ser humano, de alguma forma, vai ter, em alguma intensidade, só que a gente tem forças mais presentes, outras menos presentes. Né? Então, eles têm um instrumento, um teste, né, que é o teste VIA, para a gente identificar, etc. E as forças, as cartas, elas nascem como algo tangível, prático, para as organizações poderem acessar e as pessoas poderem, de uma forma palatável, descobrir e se conectar com as suas forças através das imagens, através dos textos das cartas. E o convite é esse, né? É que eu me autoaprecie, então que eu possa olhar as cartas e identificar quais são as forças que fazem sentido para mim, que eu enxergo hoje em mim, e principalmente, né, não só identificar, mas refletir o quanto eu tenho mobilizado essas forças na minha vida. Né? Porque acho que o primeiro exercício ok, identifico o que eu tenho de melhor. Esse já é um grande exercício, porque nós, como indivíduos, a gente tem um viés de negatividade de primeiro olhar para o que a gente não faz bem, né? Porque falta na gente. Então, às vezes é muito
muito fácil falar, eu não sou boa em comunicação, eu não sou boa em planejamento, eu preciso ser uma pessoa mais empática. Ok, mas e as tuas forças? O que né? O que grita em ti como teu melhor? E aí, então, o primeiro passo é o valorizar isso. E num segundo momento é pensar o quanto eu tenho mobilizado as minhas forças no meu dia a dia. E aí, claro, olhando para a questão do trabalho, né? O quanto eu, de fato, enxergo as minhas forças nos meus projetos, no meu dia a dia, né? Na minha atuação, naquilo que eu faço como atividade laboral, onde é que elas estão, onde é que eu expresso elas, né? Talvez eu precise dar um passo para trás e refletir onde que eu posso inserir mais as minhas forças, né? E aí muito do que tu falou, assim, o quanto hoje a gente espera que toda a equipe tenha todas as forças na plenitude, né? Então a gente quer que todo mundo tenha tudo no nível de excelência máximo. Isso é desumano, né, pessoal? Isso é praticamente impossível, porque a gente nunca vai conseguir isso. A gente tem as nossas forças, a Pri vai ter as dela e assim por diante. Então, como que a gente consegue criar um modelo que dentro das empresas que reconheça cada um pelo que cada um tem de melhor e potencialize o time pelas forças do time, né? Cada um jogando na sua posição e trazendo o melhor resultado, né? E esse é um paradigma que ele parece muito óbvio, mas se a gente for pensar, não é assim que as coisas funcionam, né? A gente tende, até no artigo eu falo, né? A gente tende a focar a nossa energia naquilo que a gente não faz bem. E parece que desde pequeno, né? Parece, mas vai mal em matemática, então tem que estudar mais matemática, né? Exato, assim. Exato. A educação é muito focada no que falta, na escassez. Né? A gente é acostumado a olhar para a escassez. E eu não estou de forma alguma falando que a gente não precisa desenvolver aquilo que não tem. Claro que a gente precisa. Claro que a gente precisa aprender coisas novas, descobrir novos talentos, mas, acima de tudo, apreciar aquilo que é nosso, né? E utilizar isso no dia a dia. Né? E aí, como a gente está falando aqui de organizações, como que no trabalho a gente fomenta isso? E, de novo, eu acho que existe um papel que é, sim, da organização, de olhar para as políticas e olhar para os processos, como que o processo reconhece as forças nas pessoas, um papel que é da liderança, de acreditar nisso, de promover isso nessas equipes, mas tem um papel que é nosso, como protagonista da nossa vida e da nossa carreira, de se conhecer, e por isso, de novo, autoconhecimento, e saber os nossos limites, as nossas vulnerabilidades e, sobretudo, as nossas potencialidades. E como que eu trago isso à tona na minha vida. Então, é um processo, né, de autoconhecimento. Claro, não é da noite para o dia, gente, mas existem formas e ferramentas para isso, né? Então, as cartas é uma delas, a gente tem aí N possibilidades. Gente, quem tá ouvindo, olhem só, começamos falando de saúde mental nas organizações, estamos chegando em autoconhecimento, não adianta, que nem a Elisa falou, tá tudo interligado. E quem não fez ainda o teste do VIA, faça, esse é um teste gratuito, né, Elisa? Gratuito. E ele te dá 5 forças de assinatura, né? E eu achei muito interessante a primeira vez que eu fiz. O meu resultado, em primeiro lugar, deu a criatividade. E é muito interessante porque é bem isso que tu falou. Quando a gente consegue trazer no nosso dia as nossas forças, como o dia fica mais gostoso, assim. Eu não sei se tu tem se de fato mas eu vejo sempre no final do dia eu tenho o hábito de escrever, né? Fazer meu livrinho da gratidão e tal. E normalmente as atividades que mais me deram prazer são aquelas que eu pude aplicar as minhas forças. Então, é muito interessante isso, porque é bem um processo de autoconhecimento e de estratégia ao longo do nosso dia, da gente tentar trazer para a consciência onde é que eu posso aplicar as minhas forças aqui, para ao menos lá no final do dia eu me sentir um pouquinho melhor. Então, eu acho que também pode ser um insight para quem está nos ouvindo. Muito. Aqui está perguntando como chama o teste, a Suzana. Teste VIA, VIA, das forças de caráter. Você consegue achar na internet, é bem fácil. Coloca teste VIA, já vai te levar lá para o Instituto VIA Character, que você consegue fazer em português. Até eu acho que a Amanda tinha feito... Gente, eu não consegui acompanhar todas as mensagens aqui, mas deixa eu dar uma olhadinha. E agora também é o momento das perguntas. A Amanda tinha feito antes uma pergunta, eu acho que quando você estava falando de uma empresa que você estava trabalhando, algumas empresas, Elisa, e ela perguntou algumas estratégias que vocês têm aplicado, então, para a questão da promoção do bem-estar. Hoje em dia, assim, então, as tuas cartas, as tuas ferramentas, eu acho que são estratégias que você aplica, né? Mas se puder falar um pouquinho mais sobre isso, para a prática mesmo.
Sim, hoje para organizações, eu e a Renata, que é essa consultora que eu te comentei, a gente desenvolveu um assessment de bem-estar, né? Então a gente trabalha primeiro com o diagnóstico, que é sobretudo para entender o que a organização e os colaboradores dessa organização precisam, né? Olhando por essa lente do bem-estar integral. Então a gente entende a saúde como a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional, a saúde espiritual. E aí a gente tem Perfeito. um assessment de fato em que as pessoas respondem, a gente consegue enxergar esse panorama de onde estamos, né? O que as pessoas de fato necessitam. E aí, a partir desse assessment, a gente consegue desenhar os programas de intervenção. E aí entram os workshops, né, as ações de desenvolvimento. A gente trabalha muito com pílulas de bem-estar, então ações que as pessoas possam colocar em prática. E a gente faz todo um trabalho de conscientização, né? Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que a base é educação, é trazer conceitos, é trazer ferramentas, é trazer conteúdo para que as pessoas possam entender como que elas olham para a saúde mental, né? Como que a gente fala de depressão, de ansiedade, como que a gente fala de saúde, como que a gente fala de bem-estar, né? Acima de tudo, o que é isso? Como que isso se conecta na minha vida? As pessoas não estão acostumadas com isso. Até então, saúde mental era um baita tabu dentro das empresas. Não se podia falar disso. Imagina alguém adoecendo por um transtorno mental. Meu Deus, né? Joga para debaixo do tapete, né? Vamos abafar o caso. Era muito feio, era muito assunto proibido. E hoje é um assunto que a gente não tem mais como fugir. Então a gente vem trabalhando muito com essa questão da consciência, do despertar para o tema, de colocar o elefante na mesa, falar sobre isso. E aí tem N ações, né? E N ferramentas também. Tem uma ferramenta nova que a gente lançou que eu acho muito bacana, que é a Eu Cuido. Ela tem 7 pilares de cuidado comigo e cuidado com o outro. Quem quiser depois conhecer, tá lá no link da bio. É uma ferramenta super acessível, inclusive metade do valor a gente está doando para instituições. Ela é muito mais para realmente a gente poder levar esse propósito para as pessoas poderem entender uma lógica de como se conhecer melhor e entender saúde mental de forma prática. Então, a gente vem trabalhando muito, principalmente nessa parte da educação, para a consciência e para as temáticas. Ai, Elisa, cada vez que eu te ouço, meu coração vibra aqui, vibra, porque assim, a gente tem muita conexão, e daí eu vi que a Amanda colocou ali, tá, mas como é que faz isso para o ambiente? Muito semelhante, Amanda. O que a gente faz, e por isso trabalhar em rede, por isso trabalhar em parceria, né? Total. Porque assim, eu acho que o primeiro ponto que tu diz, né, é fazer um diagnóstico profundo. A mesma forma é o ambiente. A gente desenvolveu na NeuroArc uma ferramenta que se chama EAPA, Escala de Autopercepção dos Ambientes, que tem exatamente esse propósito também, Elisa. Só que daí no lado do ambiente físico, né, é trazer para consciência. Putz, será que tem um ruído que está sempre ali incomodando a pessoa e ela nem se deu conta? Ou será que tem uma luz que está inadequada, que também ela está forçando os olhos, ela nem tinha parado para se dar conta? Então, o primeiro passo é trazer para consciência também o ambiente. Eu acho que complementa muito, inclusive, né? Enquanto você está trazendo para consciência o autoconhecimento delas, talvez como elas estão se sentindo ali, e como que o ambiente físico também pode estar interferindo nisso. Então, no momento em que a gente tem eu acho que a composição, a gente costuma dizer, né? É de dentro para fora e é de fora para dentro. Então, no momento em que a gente tem esse diagnóstico, como é que o de dentro está influenciando, como é que o de fora está influenciando, eu acho que a gente consegue daí ser muito mais assertivo nessas ações que vão ser feitas, tanto através de um programa de bem-estar, quanto através de um projeto arquitetônico, né? Eu acho que daí sim a gente consegue ter essa visão mais ampla. E precisa, né, Pri? Eu acho que, assim, para quem está aqui é uma super dica. Faça um diagnóstico. Claro, diagnósticos sérios, né, validados, mas que eles impactam nos resultados do projeto. Porque, tudo bem, a gente pode pegar alguma coisa de prateleira e colocar dentro da organização, mas pode ser que não tenha eco, pode ser que não converse com a cultura. E aí a gente ouvindo as pessoas, entendendo como o ambiente está, fica muito mais conectado à ação, à intervenção que eu vou levar, por menor que seja. Mas eu preciso partir de ouvir quem está do outro lado. Então, eu acho que o diagnóstico é sempre o melhor caminho para qualquer ação. Por menor que ele seja, não precisa necessariamente ser entrevistas, né? Pode ser, às vezes, uma survey pequena, mas que seja ali no ponto e que a gente consiga colher o que está acontecendo do outro lado. Porque as pessoas vão nos dizer.
E sabe que às vezes é tão interessante, Elisa, às vezes a gente é chamado nas empresas, né, para mexer no ambiente físico e nem as empresas têm consciência real, muitas, né, do que está acontecendo com os colaboradores ali. Então a gente dispara, e daí, Amanda, eu até queria saber qual que é a tua formação que está perguntando, mas daí dentro do projeto, para quem quer se aperfeiçoar e se desenvolver especificamente em projetos para empresas, a gente tem um curso de formação que é um curso alemão, é uma certificação alemã, que parte de uma metodologia em que o foco é o ser humano. Antes de começar a riscar o papel para fazer o projeto, antes de pegar qualquer tipo de referência, vamos olhar para as pessoas e entender como elas estão naquele momento. E daí, sabe, Elisa, que às vezes essa é uma forma diferente de fazer um projeto arquitetônico. Então, quando eu chego numa empresa, eu digo, ó, o primeiro ponto que nós vamos fazer não é nem olhar para o ambiente físico, a gente quer olhar para as pessoas e conversar com elas. Nesse momento em que a gente faz conversas, entrevistas e também dispara questionários, ali já dá super alarmezinhos já começam a aparecer ali. Quando as pessoas começam a contar que estão muito cansadas, que dormem pouco, porque a gente tem perguntas sobre o sono, né? Mas assim, para ter um panorama, a gente diz, epa, não é só o ambiente que está influenciando aí, tem outras coisas, né? Tem outros elementos. E daí fecha muito com o que você falou aqui. Não adianta integral, é tudo, né? A gente precisa ter essa visão mais ampla para daí sim a gente conseguir, de fato, fazer um trabalho que vai ter um impacto real, não vai ser só algo superficial. Eu sozinha na arquitetura não adianta, tem que ter alguém que vai trabalhar a parte de desenvolvimento humano junto, né? Exato. E agora estamos passando pelo novo desafio, que é a volta aos escritórios, que também é um outro capítulo dessa história, né? As empresas agora preparando esse retorno, a gente também está trabalhando em um projeto para apoiar sob o ponto de vista emocional, como que vai ser essa volta, porque tem pessoas que querem voltar, a maioria não quer, a maioria quer continuar, pelo menos num modelo híbrido, mas sobretudo num modelo ainda home office, e muitas vezes a empresa precisa, porque pela natureza do negócio, então tem todo aí um panorama bem desafiador de como que a gente apoia e acolhe as pessoas nesse retorno. Tanto do ponto de vista do ambiente em si, né, Pri? Quanto do lado da gestão emocional, do preparo para as lideranças receberem as pessoas. Então, mais alguns desafios, mais alguns ingredientes importantes. Mais alguns ingredientes. Precisamos fazer uma outra live sobre este tema. Só sobre a volta do home office. Ou melhor, Elisa estará conosco no evento de setembro, né? Estarei sim, né? Super honrada com o convite. Vou estar sim. Olha que coisa boa, gente. Então já reservem dia 14 e 15. Tava até falando antes pro pessoal, a gente quer fazer um evento muito prático, muito que traga realmente insights. Eu acho que tem muito a ver com o teu trabalho, então é uma honra mesmo poder te ter neste evento, para a gente sair só da teoria, mas vamos experimentar o que é uma vida mais saudável, o que é de fato o bem-estar, o que é um ambiente mais interessante para a gente frequentar. Então vão ser 2 dias com muitas ideias. Quem participar conosco, eu quero que saia com muitas ideias do que pode fazer, tanto pelo lado de dentro quanto pelo lado de fora. Eu acho que vai ser um evento bastante interessante. Sem dúvida. Ai, Elisa, eu quero muito te agradecer. Deixa eu ver se tem mais aqui. Eu acho que é a pergunta da Lourdes. Será que as empresas irão absorver tantas novidades? Acho que é novidades. Olha, Lourdes, eu acho que no seu tempo e entendendo que, assim, são muitas tendências, muitas coisas acontecendo, mas a empresa tem que perceber o que faz sentido para si, para sua cultura. Não sair atropelando e querendo implementar todas as tendências que vierem, mas fazer um trabalho mesmo de olhar para dentro e perceber, assim, disso tudo. O que cola com a minha cultura, para onde eu quero chegar, o que eu quero trazer para as pessoas que estão aqui dentro. Não vai ser tudo, nunca é, mas daquilo tudo, talvez eu possa escolher, né? Então ter essa consciência, eu acho que sim, de novo, eu sou bem positiva, eu acho que a gente está numa virada de chave bem potente para olhar de forma estratégica. É um movimento que eu venho acompanhando, gente, das empresas, muito mais espaço, muito mais fóruns, muito mais investimento em saúde mental. Então eu acredito que é um movimento que, não vou dizer assim, veio para ficar, porque as coisas mudam muito, mas eu acho que a gente está na melhor fase para virar essa chave e entrar num capítulo mais sustentável.
Ah, eu acho que não podia fechar melhor com essa tua inspiração aí, Elisa, porque é tudo que a gente quer ouvir mesmo. E eu acho que vendo também, eu vou te falar da mesma forma pelo lado da arquitetura e do design, a gente cada vez mais com profissionais mais conscientes também sobre a responsabilidade, né, nossa também, enquanto arquitetos e designers, de fazer ambientes mais saudáveis e mais humanos, que daí contribui com isso, né? Então fecha com exatamente com toda essa viradinha de chave aí que a gente está falando. É uma onda que está vindo conjunta, né, Pri? Eu acho que a gente está se integrando cada vez mais. Isso é muito positivo. É isso. E é como a gente começou, né? É falar de várias áreas caminhando juntas com o mesmo propósito. Eu acho que É esse isso. é o grande caminho. Amada, quero te agradecer demais, demais, demais. Eu adoro conversar contigo. De verdade, quando eu falei que meu coração vibrou, vibra mesmo, porque eu acho que tem muita conexão entre a gente. Muita. E eu queria só que tu deixasse uma mensagem final, ou pro pessoal, quem quiser te procurar, já sigam a Elisa aqui, gente. Por favor. Mas se quiser só deixar uma mensagem final aí. Tá, eu anotei uma frase aqui, porque normalmente eu vou para as lives e aí as pessoas pedem no final, eu fico, ai meu Deus, o que eu trago? Mas é uma frase que eu li já há algum tempo e que para mim faz todo sentido nesse momento que a gente está vivendo, acho que de vários focos, né? Mas principalmente nós como seres humanos, que fala o seguinte: a atenção é a forma mais rara e pura de generosidade. Ela é uma frase que, assim, eu acho que é um convite do momento atual para a gente parar e se olhar, ter mais atenção para nós mesmos, para o outro, para a nossa comunidade, né? Então, o cuidar de mim e o cuidar do outro. Então, acho que a atenção, que é algo que a gente negligenciou por tanto tempo, e talvez por isso que as coisas tenham chegado onde chegaram, né? Porque a gente estava no piloto automático e não se olhava Exato. mais. Talvez a gente tenha que resgatar isso, né? A atenção no sentido do cuidado, no sentido do estar mais próximo, estar mais atento para o que está acontecendo no nosso corpo, para o que está acontecendo na nossa mente, como que estão as nossas emoções, e se eu estou bem, como eu posso cuidar de quem está do meu lado e dar mais atenção para o outro, né? De forma genuína, de forma profunda e não mais de forma superficial. Acho que é um pouco por aí, sabe, Pri? Então essa frase, ela me Nossa, eu toca, amei. porque ela fala de generosidade, que eu acho que é o que a gente precisa fomentar cada vez mais. Eu amei essa tua frase, Elisa. Eu acho que fecha muito brilhantemente essa live e até no meio de tantas dispersões, no meio de tantas desvios de atenção que a gente tem, provocações para nos desviar a atenção. Eu até venho aqui e conecto com quem estava aqui nos acompanhando até agora, que estava com a atenção aqui, e agradeço muito a presença de todos vocês, gente. Espero, ó, tá todo mundo agradecendo aqui, dizendo que amou, Elisa, que bom. Obrigada, gente. Ai, gente, coisa boa. E eu espero que realmente possa ter plantado aí uma sementinha para a noite de vocês e quem sabe para começar essa semana aí de uma forma diferente. Obrigada, Pri. Adorei estar aqui contigo, com todo mundo. E nos vemos no evento. Nos vemos no evento, gente. Então façam Save the Date aí 14 e 15, 2 dias. Elisa estará conosco também. Amada, obrigada mais uma vez. Foi ótimo. Beijo grande. Beijo, Espero que na próxima a noite. gente se veja presencialmente também, que eu tô morrendo de saudade. Eu acho, né? Precisamos. Vamos sim. Precisamos. Beijo. Um beijo. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigada.